Você criaria seu filho com todo amor do mundo, para um dia ele te colocar num asilo e dar sua casa para amante do seu falecido marido? Pois foi isso que fizeram comigo. Meu nome é Cida, fui mãe, esposa, guerreira, e mesmo assim, fui esquecida. Mas hoje, pela primeira vez, eu vou contar tudo, a verdade que minha família quis esconder, e que pode ser a mesma de milhares de mães por aí. Antes de começar, queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever e comentar de onde você está assistindo. Gosto muito de saber para continuar contando as minhas histórias. Eu nunca imaginei que o maior golpe da minha vida viria da minha própria família. Sabe, meu filho, às vezes a gente vive tanto tempo achando que conhece as pessoas, que esquece que até a sombra muda de forma quando a luz vem de outro lugar. Eu fui mulher, fui mãe, fui esposa, fui tudo o que esperavam de mim menos e mais, um pouco. Passei a vida me doando, me anulando, cuidando de todo mundo. E no final, fui deixada para trás, como se eu fosse um móvel velho, como se eu não valesse mais nada. Mas o pior não foi isso. O pior foi quem fez isso comigo. Não foi um estranho, não foi alguém da rua, não foi um inimigo, foi o meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu embalei nas noites de febre, que eu protegi do mundo, aquele que eu defendi até do próprio pai quando ele foi duro demais, aquele que eu ensinei a andar, a comer, a rezar. Foi ele com as próprias mãos, com palavras doces, com promessas falsas. Ele me levou embora da minha casa, me entregou num lugar qualquer e me deixou lá num asilo. Me disse que era pro meu bem, que lá eu teria cuidado, companhia, conforto. Mas o que ele não disse foi que, enquanto eu era empurrada para longe, a amante do pai dele entrava na minha sala, deitava na minha cama, tomava conta da minha cozinha. Sim, a mesma mulher que destruiu meu casamento, a mesma que por anos foi o segredo sujo do meu marido. Ela virou a nova senhora da casa, e o meu próprio filho foi quem entregou a chave. Eu fiquei calada por muito tempo. Engoli Oko. Sorria para os enfermeiros, dizia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu morria um pouquinho a cada dia. Porque não é fácil aceitar que a sua existência foi descartável para quem você mais amava. Que o seu amor foi visto como peso, como obstáculo. Hoje eu resolvi falar, não por vingança, mas porque eu sei que tem muita gente como eu, muita mulher esquecida, muita mãe usada e jogada fora. Se você está me ouvindo agora, eu te peço só uma coisa: não espere perder para valorizar. Não espere a ausência para entender o que é amor de verdade. Porque um dia, quando tudo o que restar for a culpa, pode ser tarde demais. Essa é a minha história, ou melhor, o começo dela. Porque agora, sou eu quem vai contar tudo, do começo ao fim, antes de ser mãe, antes de ser esposa. Eu fui só eu, e mesmo naquela época, ninguém me perguntava o que eu queria ser. Eu nasci em um tempo em que mulher não tinha escolha. A gente já nascia com o destino pronto. Aprender a cozinhar, cuidar da casa e se preparar para ser dona de família. E eu obedeci. Não porque não sonhava, mas porque aprendi desde cedo que sonhar alto demais só machucava mais quando a gente caía. Me chamo Maria Aparecida, mas quase ninguém me chama assim. Sempre fui a Cida, a mãe do Roberto, a esposa do Joaquim. Nomes que vieram depois. Antes disso, eu era só uma menina, de pés descalços, correndo no terreiro de casa, com o cabelo solto e o rosto queimado de sol. Trabalhei desde cedo. Comecei lavando roupa para os vizinhos com a minha mãe, depois fui costureira no ateliêzinho do bairro. Sempre tive mão boa para agulha e linha. Me orgulhava de cada vestido que costurava menos, mesmo que nunca sobrasse pano nem dinheiro para fazer um para mim. Com 17 anos, conheci Joaquim. Ele era bonito. Tinha aquele jeito moleque, sorriso de canto e um olhar que parecia prometer o mundo. E eu acreditei, como tantas meninas acreditam. Em menos de um ano, eu já estava casada, usando um vestido emprestado, com um buquê de flores do quintal da vizinha. A juventude passou correndo. Mal tive tempo de viver. Engravidi-se. Meu filho foi minha alegria, minha motivação.
para continuar mesmo nos dias difíceis. E olha, foram muitos, porque Joaquim, apesar do charme, era homem de rua, de bar, de sumir por dias e voltar com cheiro de perfume que não era o meu. Mas eu segurava firme, por mim, pelo meu filho, pela família que eu queria manter unida a qualquer custo. O choro passava pó no rosto para esconder o cansaço e seguia em frente. Ninguém nunca me viu fraquejar, nem nos piores dias, porque eu aprendi que mulher que reclama é chamada de amarga, e mulher que aguenta é chamada de guerreira, e eu fui guerreira. Fui sim, mesmo que ninguém tenha me dado medalha nenhuma, minha juventude foi feita de renúncias, de silêncios, de noites mal dormidas, e manhãs fingindo que estava tudo bem. Mas também teve beleza, teve o cheiro do meu filho recém-nascido, o som da chuva no telhado de zinco, o gosto do pão feito em casa, quando a gente ainda conseguia rir na mesa. Hoje, olho no espelho e vejo as marcas de tudo que vivi. Cada ruga tem uma história, cada cicatriz, uma escolha, e mesmo com tudo, eu não me arrependo de quem fui. Eu só me arrependo de quem me esqueceram que eu era. A gente não escolhe quem ama, mas escolhe o quanto aguenta por esse amor. E às vezes, isso nos custa caro. Quando eu conheci o Joaquim, eu ainda era moça nova, com um coração cheio de esperança e os olhos brilhando de futuro. Ele chegou como quem não queria nada, ajudando meu pai a consertar o telhado de casa. Tinha aquele jeito que mistura doçura e firmeza, e falava com tanta certeza das coisas, que eu me sentia segura só de estar perto. Ele foi o primeiro homem a me chamar de bonita. E eu acreditei. Nosso namoro foi curto. Em pouco tempo já falavam que eu ia ficar para a titia, e que homem bom não podia escapar. Minha mãe dizia: homem a gente doma com paciência e oração. Então eu me entreguei a esse amor. Com tudo que eu tinha, me casei com um vestido simples, emprestado, e um véu que minha tia costurou na pressa. Eu sorria, mesmo sem saber se era medo ou felicidade. Talvez fosse os dois. No começo, era tudo bonito. Ele me levava para dançar nos bailes da cidade, trazia doce da padaria, contava piadas que me faziam rir até chorar. E eu pensava, é com ele que vou envelhecer. É ele quem vai segurar minha mão quando eu não puder mais andar. Moz.com. O tempo, ele foi mudando, ou talvez eu só tenha começado a enxergar de verdade. Joaquim começou a chegar tarde. Dizia que era trabalho. Depois passou a beber. No começo era só nos fins de semana, depois virou rotina. Eu esperava, com o jantar pronto e o coração apertado, tentando acreditar nas desculpas que ele me jogava entre um gole e outro. E mesmo assim, eu ficava. Porque eu amava, porque eu acreditava que ele podia melhorar, porque eu não queria que meu filho crescesse sem pai. A traição não veio de uma vez só. Veio em silêncio. Veio nos olhares desviados, nas ligações, escondidas, nos perfumes estranhos na camisa. Eu fingia que não via, porque admitir doía mais do que suportar. Um dia, sem querer, vi uma carta da amante, assinada com coração e tudo. Ali meu mundo caiu. Mas eu calei, porque eu era mulher, direita. Porque naquela época, mulher não saía de casa. Ela aguentava e eu aguente, mesmo sabendo, mesmo sofrendo. Eu continuei casada com um homem que já não era meu. E sabe o que mais dói? Não foi só ele ter me traído com outra. Foi o fato de meu próprio filho, anos depois, dar lugar àquela mulher na minha casa, como se ela fosse digna. Como se eu fosse só um capítulo velho de um livro que ninguém mais quer ler. Eu escolhi amar o Joaquim. E por mais que hoje isso me doa, eu não me arrependo de ter amado. O que me destrói é perceber que esse amor nunca voltou para mim do jeito que eu, Marie. Se eu soubesse que aquele bebê que embalei nos braços um dia viraria o homem que me deixaria num asilo, eu teria abraçado ele ainda mais forte, meu filho. Falar dele ainda dói mais que lembrar do Joaquim, porque o amor de mãe é diferente. Ele vem da alma, não espera nada em troca. A gente ama mesmo quando não é amada de volta. O Roberto foi a maior alegria da minha vida. Quando descobri que estava grávida, eu chorei de felicidade. Eu já sabia que minha vida ia ser difícil com o Joaquim, mas ter aquele bebê me deu forças que eu nem sabia que tinha. Eu costurava de barriga,
lavava roupa com o sol rachando nas costas, e mesmo assim sorria, porque sabia que tudo aquilo era por ele. Ele nasceu numa madrugada fria. Lembro até hoje do cheiro da pele dele, do jeito como ele agarrou meu dedo com a mãozinha minúscula. A partir daquele dia, minha vida deixou de ser minha. Passei a viver para ele. Ensinei a andar, a falar, a rezar antes de dormir. Fazia o impossível para que ele tivesse uma infância boa, mesmo com tão pouco. Costurava roupas com retalho, inventava brinquedo de garrafa PET, fazia bolo de fubá nas datas especiais, só para ver o sorriso dele. Quando o Joaquim brigava com ele, eu defendia. Quando faltava comida, eu comia por último. E ele cresceu, bonito, educado, inteligente. Sempre achei que ele ia ser diferente do pai. Sempre acreditei que todo o meu esforço ia florescer nele. Eu tinha orgulho, dizia para a vizinhança inteira: esse aí vai cuidar de mim quando eu for velha. E durante um tempo, ele cuidou mesmo. Depois que o pai adoeceu, era ele quem me ajudava a levar no hospital. Comprava os remédios, resolvia os papéis, mas quando o Joaquim morreu, alguma coisa mudou nele, ou talvez tenha se revelado. Ele ficou mais distante, ligava menos, ia me visitar cada vez mais rápido, olhando para o relógio, sempre com pressa. Eu tentava entender, achava que era o trabalho, a vida corrida, mas hoje eu sei, ele já estava preparando o terreno para me tirar do caminho, quando ele veio com aquele discurso ensaiado de que era para o meu bem, que o asilo era um lugar ótimo com gente especializada. Eu ainda tentei acreditar, porque mãe acredita até quando sente que está sendo enganada. A gente quer ter esperança, mesmo com o coração em pedaços. Mas o que mais me destruiu não foi ser colocada num asilo, foi saber que no mesmo dia em que fui embora, a amante do meu marido entrou na minha casa, a minha casa, e meu filho abriu a porta para ela. Ele não me tirou só do lar. Ele me tirou da história, como se eu fosse um peso, um incômodo, uma coisa velha a ser descartada. E mesmo assim, eu ainda amo ele. Porque mãe é isso, a gente ama até sangrar, até não sobrar mais nada, não é de uma vez que a vida desmorona. Primeiro é uma rachadura. Depois, quando você vê, já não tem mais chão. Eu me lembro exatamente do dia em que tudo começou a desandar. Foi numa segunda-feira cinzenta, daquelas que o céu parece pesar nas costas da gente. Eu tinha acabado de voltar do enterro da minha irmã, a última que me restava da família de sangue. Ela era mais nova, risonha, cheia de vida. E se foi de repente, aquilo me abalou de um jeito que nem eu entendi direito. Era como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, sem aviso. Depois daquilo, comecei a ficar mais esquecida. Coisas bobas no começo, deixar o arroz queimar, confundir o dia da consulta, perder as chaves dentro da própria bolsa. Mas logo tudo isso virou motivo de cochicho. O Roberto dizia, com aquele tom de quem parece preocupado, mas está só medindo sua utilidade: a senhora está bem, mãe? Tá precisando de ajuda? Eu dizia que sim, que era só tristeza, que o ia passe. Mas não passou. Veio o cansaço, veio a dificuldade para levantar da cama. Veio a falta de ânimo. Às vezes eu olhava para o teto e ficava ali, parada, tentando lembrar por que eu ainda estava ali. Eu sabia que era luto, que era a solidão se acomodando no sofá da minha sala. Foi aí que ele começou a vir menos. As visitas do Roberto, que já estavam espaçadas, viraram raras. E quando vinha, não era mais meu filho ali. Era um homem frio, cheio de prazos, olhos no celular. Ele começou a falar sobre planos, sobre melhor qualidade de vida para a senhora. E eu já sabia, eu sentia que tinha alguma coisa sendo combinada pelas minhas costas. E de fato estava. Um dia, ele apareceu com uma mulher. Dizia que era assistente social, que ia avaliar minha casa, meu estado, minhas condições. Ela falava devagar, como se eu fosse burra, e sorria demais. E eu fingia que não entendia o que ela queria saber. Mas entendi. Entendi tudinho. Dias depois, Roberto voltou com uma pasta na mão, e um olhar que eu nunca tinha visto nele. Mãe, a senhora vai para um lugar melhor. Vai ter companhia, gente para cuidar. Comida pronta todo dia. Ele falava como se estivesse me dando um presente. Mas o tom, era de quem estava cumprindo uma obrigação. Me olhou nos olhos e disse:
A senhora vai gostar. E o Naokore. Não na frente dele, mas por dentro. Alguma coisa morreu, porque naquele momento eu percebi, não era mais útil, não era mais necessária, era só um fardo, um corpo velho que ele precisava tirar do caminho. E sabe o que mais doeu? Foi perceber que aquilo tudo já estava decidido e que, em algum lugar dessa história, eu deixei de ser mãe e virei problema. Ser traída pelo marido foi doloroso, mas ser traída pelo meu próprio filho foi o que realmente me quebrou por dentro. Eu sempre soube, lá no fundo, que o Joaquim tinha outras, a mulher sente, mesmo quando finge que não, mesmo quando se convence de que é só imaginação, a gente sente no cheiro da roupa, no beijofrio, no jeito que eles desviam o olhar quando a gente pergunta onde estavam, mas eu aprendi a engolir, porque naquela época, ser traída não era motivo para largar. Era motivo para rezar, prospertar, para fazer vista grossa e manter a família de pé. E foi o que eu fiz. A primeira vez que vi a tal mulher foi no mercadinho. Ela olhou para mim com aquele sorrisinho de canto, como se soubesse um segredo que eu não sabia. Eu reconheci, na hora, Iramês nova, cabelo tingido, batom vermelho demais, tinha aquele jeito forçado de quem tenta parecer importante. E Joaquim, ele não escondia mais, parava de me tocar, sumia à noite, e até começava a brigar comigo sem motivo, só para sair de casa de cabeça erguida. Mesmo assim eu fiquei... Por mim não. Por orgulho também não. Eu fiquei pelo Roberto, pelo menino que ainda tinha esperança de ver a família dele inteira. Eu pensava, se eu for embora, ele vai crescer, com a ideia de que o amor não vale a pena. Então eu aguentei. Mas com o tempo, a dor virou parte da rotina. A traição virou mobília da casa. E eu fui ficando pequena dentro da minha própria história. O que eu nunca imaginei, o que nunca passou pela minha cabeça, menos é que anos depois, meu próprio filho escolheria o lado dela. Sim, da amante da mulher que destruiu meu casamento. Aquela que me tirou o marido, o sossego e a dignidade, quando o Roberto me levou para o asilo. Eu ainda achava que era por preocupação, ainda tentava acreditar que era difícil para ele também. Mas não demorou muito para a verdade bater na minha porta, menos ou melhor, na porta da casa que já não era mais minha. Foi uma cuidadora do asilo quem me contou, com pena nos olhos. Dona Cida, tão falando que tem uma mulher morando na sua casa, com o seu filho. Dizem que é a tal amante do seu marido, né? Meu sangue gelou, minha respiração parou, por um segundo. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Não bastava me tirar de casa, não bastava me deixar sozinha. Ele colocou a amante do meu marido no lugar que era meu. Foi ali que eu entendi. Não era só abandono, era traição. Uma traição que vinha de dois lados. De um homem que nunca me amou como merecia, e de um filho que eu amei mais do que a mim mesma. Às vezes a vida não te arranca de um lugar, ela te empurra devagar, até você cair sem entender como chegou no chão. O dia em que ele me levou para o asilo foi ensolarado. Engraçado como o céu pode estar bonito, mesmo quando seu mundo está desmoronando. Eu acordei com a casa silenciosa. Não tinha cheiro de café, não tinha o barulho da rua, só aquele vazio que parecia avisar que alguma coisa estava prestes a mudar. Roberto chegou cedo, vestido como se fosse para o trabalho. Terno, gravata, rosto sério. Mas não era um dia de reunião. Era o dia que ele tinha escolhido para me apagar da própria história. Entrou em casa com uma pasta na mão e um falso sorriso no rosto. Mãe, sente aqui. Preciso conversar com a senhora. Na hora, eu já sabia. Oh, Coracoda, Genteavis, não é só intuição. É experiência. Ele puxou papéis, falou bonito, usou palavras que pareciam escolhidas para me convencer, não para me confortar. Instituição especializada, bem-estar, companhia, rotina saudável, quase como se estivesse lendo um folheto. É pro seu bem, mãe. A senhora vai ser bem cuidada, vai ter tudo do bom e do melhor. Eu olhei para ele, e por um instante eu vi um menino, que um dia dormia agarrado na minha perna, quando ouvia trovão. O mesmo menino que chorou no meu colo quando caiu da bicicleta. Mas aquele menino não estava mais ali. No lugar dele,
um homem, que decidiu que a própria mãe era um estorvo. Não teve discussão, não teve escolha, só teve a decisão dele. Me levou numa van alugada, me deu uma mala pequena, com algumas roupas e uns remédios. Nem meus retratos ele deixou eu levar. Disse que era melhor viajar leve. No caminho, ele tentou manter a conversa leve. Falou da estrutura do lugar, das atividades, da equipe. Eu olhava pela janela, não por interesse no caminho, mas para não ter que olhar para ele. Meu próprio filho estava me despachando como se eu fosse uma encomenda. Chegamos. O portão se abriu devagar. Um prédio bege, com janelas gradeadas. Tinha cheiro de desinfetante e silêncio pesado. As cuidadoras me receberam com sorrisos ensaiados. E ele só me deu um beijo na testa e disse: "Vai ser melhor assim, mãe." Melhor pra quem? Fiquei ali, parada, olhando ele ir embora sem olhar para trás, como se já tivesse feito isso antes, como se fosse normal. A decisão cruel não foi me colocar num asilo, foi fazer isso com frieza, sem culpa, sem sequer perguntar o que eu queria. E a parte mais dolorosa é que eu continuei amando ele, porque quando a gente é mãe, mesmo quando arrancam tudo da gente, o amor insiste em ficar. Dizem que aqui eu tenho tudo, mas esqueceram de perguntar se eu ainda me sinto alguém. No dia seguinte que cheguei no asilo, acordei sem saber. Onde está o teto branco, as paredes sem lembrança, o som distante de uma televisão ligada em volume baixo. Por um segundo, pensei que tinha morrido. Depois me lembrei. Não, eu só fui colocada de lado. O quarto era limpo. Tinha cama, armário, janela, com grades. Tinha cheiro de desinfetante e saudade. Mas não era lar. Não tinha o barulho do rádio do Joaquim de manhã, nem o som da panela de pressão que eu tanto odiava, e agora sinto falta. As cuidadoras são boas meninas, jovens, atenciosas, mas elas não me conhecem. Me chamam de Dona Cida, com um sorriso automático, igual ao que dão para todas as outras senhoras daqui. Às vezes confundem meu nome com o da vizinha de quarto. Às vezes esquecem que já me deram o remédio e dão de novo. Eu não reclamo. Já aprendi a ficar calada. A rotina aqui é feita para quem desistiu de viver. Café às 7, remédio às 8, fisioterapia, almoço, cochilo, televisão, janta, silêncio. É como se o tempo tivesse parado, mas a gente envelhecesse 3 vezes. Mais rápido só de esperar. Esperar o quê? Ninguém sabe. Talvez uma visita, um bitelefonema, uma carta que nunca chega. Conheci algumas senhoras aqui, cada uma com sua dor, sua história interrompida. Tem a dona Elsa, que foi professora a vida inteira, e hoje mal lembram o nome dela. Tem o seu Gentil, que chora todas as noites pelo neto que nunca veio visitar. A gente se abraça em silêncio como quem reconhece no outro o espelho da própria solidão. Meu filho veio me ver só 2 vezes. Na primeira, trouxe frutas. Na segunda, trouxe culpa disfarçada de pressa. Disse que estava corrido, que semana que vem volta. Nunca mais voltou. E é a tal amante do Joaquim. Agora assina os boletos da casa onde eu limpei cada canto, com as mãos calejadas. Às vezes sento na cadeira de balanço da varanda do asilo, olho pro céu, e fico lembrando de quando eu dançava forró com o Joaquim, de quando o Roberto vinha, correndo com o joelho ralado, e eu fazia curativo com cuspe e amor. Momentos que ninguém aqui sabe que existiram. Momentos que estão presos só em mim. Me chamam de senhora, mas dentro de mim ainda mora a menina que sonhava em envelhecer, cercada de filhos e netos. O que eu tenho é silêncio e um corpo que insiste em continuar vivo, mesmo quando o coração já cansou. Aqui eu tenho cama, comida e remédio. Mas o que eu mais queria era um pouco de afeto, um toque sincero, um olhar que dissesse: "Você ainda importa." Depois de tanto tempo ele apareceu. Mas já não era mais meu menino. E eu já não era mais a mesma mãe. Foram 2 anos, sem ver o rosto dele. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma carta. Eu cheguei a pensar que ele tinha me esquecido de vez. E por dentro, fui me acostumando com essa ausência. É incrível como até a dor vira rotina. Mas num domingo de manhã, quando o sol mal tinha nascido, uma das cuidadoras entrou apressada no meu quarto e disse: "Dona Cida, seu filho está aqui." Meu coração disparou.
e as mãos começaram a tremer. Eu não sabia se sorria ou se chorava. Me olhei no espelho, arrumei o cabelo com os dedos, passei um batonzinho que guardei para ocasiões especiais e fui até a sala de visitas. Lá estava El Roberto, de pé, mais magro, mas ainda com aquele olhar firme, que agora parecia carregar peso demais. Nas mãos, um buquê de flores que ele segurava com desconforto, menos como quem segura um pedido de desculpas que não sabe entregar. Oi, mãe. Eu sentei. Por alguns segundos, só o som do ventilador cortava o silêncio. Me desculpa por ter sumido, mãe. Muita coisa aconteceu. A vida ficou corrida. Palavras me doeram mais do que se ele tivesse ficado em silêncio. Porque não era verdade. A vida não ficou corrida menos. Ele é que me tirou dela. Com as próprias mãos, escolheu não voltar. Preferiu esquecer. E agora, estava ali, como se isso pudesse ser apagado com flores e frases prontas. A casa está diferente agora. A gente reformou, ficou bonita. Aquela mulher, a Vera, enfim, ela tá lá ainda, mas não como você pensa. As coisas mudaram. Mudaram para quem? Para mim, nada mudou. Eu continuo aqui, sentada, envelhecendo sozinha, tentando entender onde foi que eu errei como mãe. Ele me olhou nos olhos, pela primeira vez em muito tempo. E naquele olhar, eu vi arrependimento, mas vi também covardia. Ele sabia o que fez. E sabia que já era tarde. A senhora me perdoa. Eu respirei fundo, olhei para ele, com tudo que ainda existia de mãe em mim, e disse: perdoar, meu filho. A gente até perdoa, mas esquecer é outra coisa. Ele abaixou a cabeça. Ficou mais um tempo. Depois se levantou e foi embora. Deixou o buquê na mesinha ao lado. Ficou ali, murchando com o passar dos dias. Igual o nosso laço. Aquele reencontro não trouxe paz, não trouxe reparo. Trouxe apenas a confirmação de que o tempo perdido não se recupera com visita marcada. Ele voltou, mas quando ele voltou, já não havia mais lugar dentro de mim, onde ele coubesse inteiro. Dizem que mãe é tudo, mas esquecem que até o tudo cansa quando não é enxergado. Hoje eu sou só mais um rosto, entre tantos aqui dentro. Uma cadeira de balanço num canto qualquer, um nome na prancheta da enfermeira. Às vezes me olham com carinho, às vezes com pressa, como quem cuida por obrigação. E ainda assim, mesmo tendo sido esquecida por quem eu mais amei, eu continuo sendo mãe. Porque ser mãe não acaba quando o filho cresce, não acaba quando ele vira as costas, não acaba nem mesmo quando ele te apaga da própria história. É uma semente que a gente planta e continua regando, mesmo que o terreno vire deserto. Eu passei a vida acreditando que tudo o que eu fazia era por amor. E era mesmo. Eu não me arrependo de ter amado tanto, de ter dado tudo de mim, de ter sacrificado meus sonhos pelos deles. Eu faria de novo, mas o que aprendi, tarde demais, é que o amor também precisa de limites, porque quando a gente se entrega por inteiro sem deixar nenhum pedaço para si, sobra o quê? Sobra silêncio, sobra um quarto branco, com uma cama arrumada por outras mãos, sobra um álbum de fotos que ninguém mais folheia, sobra lembrança de uma infância feliz, que só eu carrego. E sobra essa pergunta que não sai da minha cabeça. Onde foi que eu deixei de ser importante? Talvez tenha sido na primeira vez que ele me ignorou, ou quando fingiu que não viu o jeito que o pai me tratava, ou quando escolheu proteger o conforto dele, ao invés da dignidade da própria mãe. A traição de um marido, por mais dolorosa que seja, é suportável. A gente sofre, chora, se sente traída como mulher, mas a traição de um filho, essa atinge a alma, essa quebra a gente como ser humano. Não estou dizendo isso para que sintam pena. Não quero pena. Quero que me escutem. Quero que escutem a voz de todas as mães que estão em asilos, em casas silenciosas, em quartos esquecidos. Mulheres que foram pilares, alicerces, braços, abrigo. Mulheres que disseram: está tudo bem mesmo com o peito rasgado por dentro. Que sorriram no Natal com a casa vazia, que seguraram fotos no colo como se fossem netos vivos. O mundo está cheio
de mães caladas e cheio de filhos que só enxergam quando já é tarde demais. Hoje, quando olho pela janela do asilo, vejo o sol se pôr do mesmo jeito que sempre vi. Silencioso, bonito, implacável. Me pergunto se o Roberto pensa em mim quando vê o pôr do sol. Me pergunto se ele sente falta do colo que um dia foi o único lugar seguro que ele conhecia. Se ele se lembra do cheiro do meu feijão, das histórias que eu contava antes de dormir, ou se tudo isso virou poeira na memória dele. E a amante do Joaquim ainda vive na casa onde plantei meu jardim, onde cozinhei anos a fio, onde embalei sonhos no berço. Ela caminha pelos mesmos cômodos que eu limpei com as mãos calejadas. E ele permitiu. Mas hoje eu entendo, não fui eu que perdi eles. Eles é que me perderam. Perderam a chance de conviver com minha história, de ouvir meu riso, de aprender com minha força, de me ver envelhecer com dignidade. E agora quem vive o peso disso são eles. Porque o tempo não volta. O que se faz com descaso não se refaz com desculpas. As feridas não se curam com buquê de flores, comprado na pressa de um domingo. Amor, não é caridade tardia, é presença diária. Se você está me ouvindo agora, seja filho, filha, neto, neta menos escuta bem o que eu vou dizer. Nunca espere o tempo levar quem você ama para perceber o valor que tinha. Nunca deixe para depois o abraço que pode dar hoje. Nunca ache que sua mãe vai estar ali para sempre, como se fosse parte da mobília. Mãe sente, mãe adoece, mãe quebra por dentro e continua de pé, só para não preocupar. Mas mãe também cansa. A gente se acostuma com a dor quando ela vem de fora, mas quando ela vem de dentro da nossa própria casa, ela nunca cicatriza. E mesmo assim, a gente ama, porque amor de mãe é teimoso. É resistente. E às vezes é silencioso demais. Mas hoje eu quero quebrar o silêncio. Quero que a minha voz ecoe por todas as casas onde mora uma mulher esquecida. Quero que esse relato chegue onde o telefone do meu filho nunca chegou. Quero que quem ouvir isso pense duas vezes antes de deixar uma mãe esperando na varanda, com o café esfriando na mesa. Porque eu ainda estou aqui, ainda respiro, ainda lembro de tudo. E se ninguém me deu um final feliz, eu mesmo estou escrevendo o meu, com palavras que ninguém quis ouvir, com verdades que ficaram escondidas, e com a força de uma mulher que foi tudo por todos, e que hoje só queria ser alguém por ela mesma. Se essa história te tocou, não me agradeça. Vá abraçar a sua mãe, ligue para ela, peça desculpas, ouça suas histórias, mesmo que já tenha ouvido antes. Porca, dia, tudo o que vai restar é o vazio de um quarto e a voz que você não escutou quando ainda havia tempo. No fim, o que fica não é o que fizeram por nós, é o que deixaram de fazer quando mais precisamos. Meu nome é Maria Aparecida, mas durante a vida fui chamada de muita coisa. Cida, mãe, esposa, dona de casa, mulher forte. Fui que no meio do caminho deixei de ser uma só. Fui me perdendo aos poucos, como se cada fase da vida fosse tirando um pedaço de mim. Fui uma menina simples, criada com valores antigos, que aprendeu desde cedo que amor se mostra com silêncio, paciência e renúncia. Fui mulher quando ainda era menina. Casei com o Joaquim, um homem que me prometeu o mundo com palavras doces, mas me entregou uma vida cheia de ausências, traições e esperas. Mesmo assim, eu segui, porque era isso que me ensinaram. A mulher aguenta, a mulher se cala, a mulher sustenta a casa, o marido, os filhos e até os erros dos outros. E foi o que eu fiz. Tive meu filho, o Roberto, meu menino, a única luz nos meus dias escuros. Tudo que eu não recebi do mundo eu tentei dar para ele. Dei amor, dei colo, fui chão quando ele caiu, fui voz quando ele não sabia falar, e fui silêncio quando ele começou a me taxar de lado. Porque mãe, entende? Mesmo sem palavras, mãe sente. Meu casamento foi longo, mas solitário. Joaquim era ausente. Tinha outra mulher, a Vera, que durante anos foi sombra na minha vida. Eu sabia, fingia que não via, para proteger meu filho de uma verdade amarga. Eu aguentava tudo por ele, só por ele.
mas o tempo passa. E o que a gente guarda por dentro uma vida inteira começa a vazar pelos olhos, pela pele, pela voz embargada. O começo do fim veio sorrateiro. Primeiro, o cansaço, depois, a solidão. Quando minha irmã morreu, senti como se tivesse perdido meu último elo com quem me lembrava de quem eu era. Fui ficando mais esquecida, mais frágil. E aí veio a decisão. Cruel, silenciosa, irreversível. Meu filho, menos aquele mesmo que embalei no colo, que defendi com unhas e dentes, menos me levou para um asilo. Com palavras bonitas, com desculpas ensaiadas, com um sorriso que tentava esconder a pressa de se livrar do incômodo que a velhice traz. E no mesmo dia, sem remorso, colocou a amante do pai na casa onde eu vivi minha vida inteira, onde eu criei ele, onde enterrei meus sonhos para ver os dele nascerem. Essa foi a traição que nenhum viu, porque não teve grito, não teve escândalo, tive abandono, e o abandono é silencioso. Ele corrói por dentro, ele se esconde atrás de frases como é pro seu bem. Lá a senhora vai ter cuidado. É só por um tempo. Só por um tempo, 2 anos se passaram. Eu envelheci mais do que em toda a minha vida. O asilo é limpo. As cuidadoras são gentis. Mas aqui não tem memória. Não tem cheiro de comida feita com amor. Não tem porta batendo com criança correndo. Tem só o eco da saudade. O Roberto veio me ver 2 vezes. A primeira trouxe frutas. A segunda trouxe culpa. A cada palavra que ele dizia, eu via um menino que um dia dormiu no meu colo, e o homem que me apagou da vida dele. Pediu perdão. Eu disse que perdoava, mas esquecer é outro tipo de dor. E mesmo assim, eu o amo, porque o amor de mãe é teimoso. Ele continua mesmo quando tudo em volta manda ele parar. Hoje eu quero que minha história não seja em vão. Quero que essa voz que você ouviu, essa voz que saiu de uma garganta que passou décadas engolindo lágrimas, sirva para acordar alguém aí do outro lado da tela, porque enquanto você assiste isso, tem uma mãe esperando uma visita, tem uma senhora com o prato posto na mesa, esperando o filho que prometeu chegar domingo que vem, tem uma mulher esquecida no quarto dos fundos, ouvindo risos que não a incluem mais. E pior, tem gente que nem percebe a ausência dessas mulheres porque se acostumou com a presença delas como se fosse eterna. Mas não é. Um dia, o prato vai estar vazio, a cadeira de balanço vai parar de ranger, a voz que chamava seu nome vai silenciar, e tudo o que você vai ter é o arrependimento. Por isso eu te peço, lembra de mim, mas mais do que isso, lembra da sua mãe, enquanto ela ainda está aí. Valoriza enquanto dá tempo. Abraça, escuta, visita, faz ela sentir que ainda é alguém, que ainda importa, que ainda é parte da sua vida. Não uma lembrança esperando o esquecimento porque um dia. Você vai se perguntar, por que não ficou mais tempo? Por que não ligou mais vezes? Por que deixou ela sentada sozinha naquele domingo de chuva? E ai, Milf, já vai ser tarde demais. Você que me ouviu até aqui, talvez esteja com o coração apertado, talvez esteja pensando, minha mãe está viva, mas eu estou matando ela aos poucos com a minha ausência. Se está pensando isso, tempo. Não espere o caixão para fazer homenagem, não espere o luto para dar valor, não espere uma história como a minha para entender que o amor, quando não é cuidado menos, morre em silêncio. Eu não sou a única. Tem milhares como eu, esquecidas, caladas, doadas demais. E sabe o mais triste? A maioria dessas mães ainda vai continuar amando, mesmo depois de serem descartadas. Mesmo depois de tudo. Mas você ainda pode fazer diferente. Ainda pode ser o filho que volta, o filho que escuta, o filho que segura a mão antes que ela esfrie. Essa história foi minha, mas pode ser da sua mãe amanhã. Ou da sua avó hoje, ou de você mesmo, no futuro. Porque a vida dá voltas, e quem abandona, um dia será abandonado com silência. Um dia vai gritar por alguém que já não escuta mais. Por isso, não espere a dor para lembrar do amor. E se essa história te tocou, não me agradeça. Agradeça a sua mãe. Vai lá, liga para ela, pergunta como foi o dia. Leva um bolo simples,
conta uma piada boba, deixa ela falar as mesmas histórias de sempre. Escuta com paciência, porque essas histórias são tudo o que um dia vai restar. E quando ela não estiver mais aqui, vai ser a sua vez de ficar na cadeira de balanço, olhando para a porta, esperando alguém que talvez não venha,